Minha esposa que me traiu, surtou e implorou por perdão, ela merece o que está por vir. Descobri que minha futura ex-esposa estava me traindo há cerca de 7 meses. Passei por toda a angústia, a negação, a dor e as tentativas de desculpar ela. Fiquei seriamente deprimido por um longo tempo, nunca a confrontei, mas estava um completo desastre. Ela deve ter percebido que eu sabia, simplesmente não se importava, suponho, ou pelo menos assim presumi. Cerca de 2 a 3 meses atrás, simplesmente cheguei ao limite, estava farto de tudo, dela e do casamento, e simplesmente deixei de me importar e desliguei completamente do relacionamento. Comecei a me preparar para o divórcio e minha nova vida que estava por vir, evitava minha esposa o máximo possível, tentava ficar fora de casa quando ela estava lá. Não me envolvia em conversas, apenas respondia sim, não, talvez ou eu não sei, até deixei as contas do advogado do divórcio à mostra, então ela deve ter percebido que eu estava desligado e me preparando para o divórcio. As crianças até me perguntaram sobre isso, elas podiam ver o que estava acontecendo, até fiz o discurso, nós dois amamos vocês, não é culpa de vocês, às vezes os adultos não podem mais ficar juntos. Minha esposa estava na sala e deve ter me ouvido conversar com as crianças, mas ela não comentou nem perguntou nada, por isso levei o silêncio dela como consentimento. Há alguns dias atrás, encontrei uma garota que conheci na escola, antes mesmo de conhecer minha esposa, sempre houve uma tensão entre nós, alguma química. Sempre flertávamos, éramos afetuosos, mas nunca fizemos nada a respeito, vamos chamar ela de Mônica, porque acho que ela se parece com a Mônica Bellucci. Mônica e sua família se mudaram antes de eu encontrar coragem para fazer qualquer coisa a respeito. Lamentei isso por muito tempo, mas era jovem, tímido e estúpido, e na verdade, não pensava em Mônica há muito tempo, nem havia anos. Mas assim que nos encontramos, a tensão entre nós foi palpável, ainda mais do que eu me lembrava, a comunicação foi fácil, e ela até me convidou para sair. Expliquei a situação a ela com minha futura ex-esposa, disse a ela que queria estar oficialmente separado antes de começar a namorar, que não ia trair. Mônica respeitou isso, me deu o número dela e disse para ligar quando eu estivesse pronto. Ela me disse que nunca se casou e estava realmente animada para me conhecer de novo, obviamente fiquei ainda mais animado. O encontro me deu coragem para finalmente confrontar minha esposa e iniciar oficialmente a separação e o divórcio. Fiquei realmente feliz quando cheguei em casa e me sentei esperando minha esposa. Estava realmente sorrindo como um lunático quando pedi a ela para sentar e disse que precisávamos conversar. Disse a ela que sabia da traição dela há muito tempo, que assumi que ela sabia que eu sabia, especialmente depois de ter me desligado do nosso relacionamento nos últimos 3 meses. Ela não parecia se importar que eu não me importasse mais, então disse a ela que queria começar a namorar e seguir com minha vida. Concluí meu discurso com, levando tudo em consideração, é hora de nos divorciarmos, não concorda? Sua reação não foi nada do que eu esperava, ela começou a chorar, não apenas um choro comum, mas um choro desesperado, que partia a alma, nunca ouvi nada parecido. Ela estava dando desculpas, pedindo uma segunda chance, dizendo que o caso não significava nada, e que poderíamos consertar isso se tentássemos aconselhamento. Fiquei um pouco chocado, pensei que ela ficaria feliz com a separação. Disse a ela que poderia ir e ficar com esse cara sem culpa, ele obviamente era mais importante para ela do que sua família, se não fosse, por que ficar com ele em primeiro lugar? Ela sabia que isso nos destruiria, ela não pode ser tão estúpida a ponto de acreditar nisso. Eu disse a ela que se ela acreditasse que precisávamos consertar nossa família ou nosso casamento, o momento para fazer isso teria sido há 7 meses, antes de ela ter o caso. Agora é tarde demais, está quebrado além do reparo, não acho que tivemos problemas em nosso casamento. Ela não falava comigo e eu não sou um leitor de mentes, então, seja lá o que fosse, eu não tinha como consertar. Desde que ela começou esse caso com o outro cara, obviamente achava que algo estava errado ou faltando, algo tão errado que não podia ser resolvido conversando comigo. Algo tinha que estar tão faltando ou tão errado que ela estava bem com nossos filhos crescendo em um lar quebrado a partir de então. Se não, por que fazer isso? Eu expliquei claramente e calmamente que não há como desfazer isso por 7 meses e não há como desfazer a dor e o sofrimento que ela me causou.
Essa dor me fez chegar a este ponto de basicamente ser indiferente, ou na verdade, eu meio que a odeio profundamente. Estou sendo civilizado apenas pelo bem de poder continuar na vida dos nossos filhos no futuro. Eu disse a ela que não acreditava que ela sequer se importasse comigo. Nenhuma pessoa que se importasse um pouco com outra pessoa as faria passar por esse tipo de dor, não as trairia dessa maneira. O fato dela me dizer que me ama não tem significado ou credibilidade porque suas ações provam conclusivamente o contrário. Ela ficou completamente incoerente neste ponto, não conseguia entender nada do que estava dizendo, era apenas uma bagunça confusa. No final, tive que ligar para a irmã dela porque, honestamente, não ia cuidar dela, então sua irmã apareceu, e depois de explicar o que estava acontecendo, a levou embora. Senti um alívio tremendo quando elas se foram, como se finalmente pudesse respirar pela última vez em 7 meses. Não sei o que estou procurando aqui, ela deve ter sabido que isso ia acontecer, ela deve ter querido. Ela não pode ser tão estúpida a ponto de acreditar que esse comportamento, essas escolhas que fez resultariam em qualquer coisa além de divórcio e uma família quebrada. Ela é bonita, ela é inteligente, nosso casamento estava ótimo até que ela começou o caso dela. Eu aceitei as mudanças na vida, superei isso agora ela está fingindo que me ama, que queremos continuar casados, em uma família. Qual poderia ser sua motivação para ter esse drama todo neste momento? O que ela poderia ganhar? Quero dizer, ela não poderia esperar que tentássemos nos reconciliar neste ponto, poderia? Deve haver algum tipo de artifício, simplesmente não consigo entender qual é o esforço. Tenho muitas evidências de sua traição, moro em um país europeu e isso significaria nenhuma pensão ou algo assim para ela, será que é por isso que ela não quer se separar? Seu amante é casado, então talvez ela tenha medo de que eu conte para a esposa dele, mas simplesmente não consigo entender. De qualquer forma, eu só precisava tirar isso da cabeça, esperava que fizesse mais sentido quando escrevi, mas não fez. Estou tão confuso agora quanto quando comecei esse desabafo. Vamos ouvir um comentário de um usuário do Reddit. Você absolutamente deve contar à esposa dele que ele está traindo ela. Acredito que seja um sinal de respeito a outra pessoa que está passando pelo mesmo. Quanto a Mônica, ela parece ser realmente legal e está compreendendo o que você está passando, o que é incrível. Mesmo assim eu aconselharia você a não se apressar com as coisas. O OP respondeu, obrigado pelo seu conselho, estou inclinado a contar para a esposa do amante dela, e também não vou apressar nada, a conversa com a Mônica apenas me deu esperança de uma vida após o divórcio. Atualização 1, minha futura ex-esposa que me traiu confunde completamente minha cabeça. Primeiramente, obrigado a todos, tem sido uma fase difícil de muitas maneiras. Não tive a chance de responder a todos, mas tentei ler tudo. Postei 3 dias depois da conversa com minha futura ex-esposa e mal dormi. Na verdade, desmaiei lendo mensagens no meu computador. Quando acordei no dia seguinte, tinha um interessante padrão de teclado no meu rosto e uma mente muito mais clara. Decidi fazer algumas listas, prós e contras de todos os pontos-chave. Coloquei um monte de papéis na parede, fiz um título em cada um deles, nossos filhos, como se comportar ao encontrar a esposa, meu casamento, Mônica, e perguntas para fazer à minha esposa. O documento final é muito grande para digitar aqui, então vou apenas cobrir alguns dos principais pontos. Meu objetivo era tentar descobrir quais princípios centrais eu queria colocar em prática e quais eram as coisas mais importantes nas quais eu queria me concentrar. Então, analisei cada um deles e avaliei se realmente conseguiria alcançar algo significativo com isso e qual seria um resultado significativo no caso de eu chegar a algum lugar. Quanto às crianças, elas são minha prioridade número 1. Vou aumentar meus esforços para ajudar elas a lidar com isso, mais aconselhamento individual e aconselhamento familiar. Vou organizar viagens, passar mais tempo de qualidade juntos e criar novas memórias. Também vou envolver o restante da minha família do meu lado para inundar elas de amor e ajudar com isso. Vou também falar com os professores deles, treinadores e tal. Quero garantir que seu sistema de apoio seja imediato e esteja em toda parte. Fiz um teste de DST e também agendei o teste de DNA das crianças. Só de pensar que elas podem não ser minhas me deixa muito desconfortável, mas tenho que ter certeza por causa delas. Se elas não forem minhas, talvez haja alguma história médica que elas precisem saber.
E se elas quiserem procurar pelo verdadeiro pai quando crescerem, como me verão se eu não agir agora para garantir? Espero que sejam minhas, e vou ficar estressado até ter isso confirmado de um jeito ou de outro. Depois de falar sozinho com seus terapeutas primeiro, eles se juntaram a nós e explicamos tudo cuidadosamente, deixando eles perguntarem o que quisessem. Eu repeti muitas vezes que eles podiam vir até mim com qualquer coisa, sou o pai deles, os amo mais do que qualquer coisa, e sempre estarei lá para eles, o que precisarem, não importa o que. Quanto ao meu casamento, cheguei à conclusão de que nunca mais poderei confiar em minha esposa novamente, e sem confiança, não é possível ter um relacionamento. Também cheguei à conclusão de que não amo minha esposa, não amo a pessoa que ela se tornou. Meu amor por ela costumava ser uma parte muito grande de mim, mas ela acabou com isso com o caso dela. Isso mudou totalmente minha percepção dela. Talvez eu pudesse aprender a amar ela novamente, mas para fazer isso, eu teria que querer, e para ser honesto, eu não quero. É melhor terminar e seguir em frente com nossas vidas. Eu não quero mais esse casamento, não quero nosso relacionamento, não a quero. A parte de mim que amava, a parte de mim que costumava sentir uma alegria e felicidade infinitas ao pensar nela, agora me causa angústia e memórias de dor. Na verdade, qualquer pensamento ou associação com ela me causa um desconforto sério no momento. O divórcio é inevitável, eu acho, e quero resolver isso o mais rápido possível. Quanto a Mônica, conversei muito com ela, tive algumas preocupações com base no feedback que recebi aqui no Reddit. Talvez não tenha sido uma boa ideia pular para um novo relacionamento, também não queria envolver ela em minha bagunça, e vamos encarar, minha vida está uma bagunça total no momento. Ela discordou, disse que a vida é bagunçada, então podemos ver como lidamos com isso juntos enquanto namoramos. Descobri porque ela nunca se casou, na verdade, ela estava noiva e seu noivo perdeu a vida inesperadamente em um acidente de trabalho há quase 5 anos atrás. Isso a devastou, e mesmo que tenha saído em alguns encontros desde então, não conseguiu se conectar com ninguém. Na perspectiva dela, a vida é curta e você tem que correr riscos sempre que uma verdadeira oportunidade se apresenta. Expliquei como não quero começar nada até depois do divórcio ser oficial, não quero trair enquanto estou tecnicamente casado, ela concorda e respeita isso. Também falei sobre como isso poderia ser percebido se, de repente, estivéssemos juntos, para todos verem, seria fácil tentar enquadrar ela como a destruidora de lares e eu não quero isso. Ela concordou, e vamos esperar um pouco depois de ser oficial até fazermos qualquer coisa. Me sinto incrivelmente atraído por ela, essa ligação telefônica é quase uma traição emocional na minha mente, então não vou mais contactar ela até terminar com a separação legal. Concordamos que eu colocaria minhas coisas em ordem e a contactaria quando estivesse pronto, e veríamos o que fazer então. Quanto ao planejamento do encontro com minha esposa, escrevi alguns princípios sobre quem eu quero ser. Farei todo o esforço em meu encontro com ela para tentar ser aquele homem, o homem que eu costumava ser antes de tudo isso. Decidi que preciso manter a calma, farei todo o esforço para não ser cruel. Terei em mente que o propósito dessa conversa era seguir em frente com nossas vidas, o objetivo era ser capaz de ser o melhor pai possível para nossos filhos. Mesmo assim, preparei uma lista de perguntas para tentar entender o que ela estava pensando ao ter esse caso e também o que ela pensava sobre o futuro. Não vou ser enganoso, não vou dar falsas esperanças a ela de que há uma chance de reconciliação apenas para conseguir um acordo pós-nupcial ou algum benefício no divórcio. Decidi agir da maneira mais justa possível, vou dividir todos os ativos com ela igualmente. Teremos a guarda compartilhada dos filhos, mesmo que ela tenha agido terrivelmente comigo. Não vou usar ela como modelo, vou agir para que eu possa ficar ao lado das minhas ações hoje, amanhã e daqui a 20 anos. Eu a odeio pelo que ela fez comigo, mas amo as memórias dos bons momentos que tivemos juntos enquanto durou, e amo nossos filhos que criamos e educamos juntos. Vou tentar me lembrar dela dessa maneira daqui para frente, não do seu adultério. Não posso carregar ódio no meu coração, então em algum momento preciso perdoar ela para seguir em frente. Até o momento em que ela traiu, acho que tínhamos um casamento muito bom, fazíamos amor todos os dias, passávamos muito tempo juntos de qualidade, e quase nunca discutíamos. Na verdade, eu era muito aberto com ela até descobrir sua infidelidade, acredito que ela também era aberta comigo,
mas agora suas ações mostram que esse não é o caso. Então, sábado chegou e fui ver ela. Sua irmã havia me avisado que ela não estava bem, e ela não estava errada. Minha futura ex-esposa parecia absolutamente horrível, olhos vermelhos de tanto chorar, rosto inchado, cabelo desalinhado. Ela parecia muito menor do que eu me lembrava, como se tivesse implodido para dentro de si mesma. Duvido que tenha dormido ou comido muito nesta semana. Sentamos todos juntos e minha esposa estava tremendo quase incontrolavelmente. Surpreendentemente, me senti calmo. Sentia pena pela dor óbvia dela, mas não como um marido amoroso. Sentia pela dor dela como sentiria por um ator em um filme que eu estivesse assistindo. Não sei como explicar o sentimento realmente, e isso confirmou que provavelmente não a amo mais. Apenas sentei ali e esperei ela se recompor o suficiente para falar. Ela começou várias vezes, mas quebrava em lágrimas. Assistir a isso deixou claro que não era uma encenação. Já a vi chorar muitas vezes antes, mas nunca assim. Acho que as pessoas podem fingir chorar, mas duvido que alguém possa fingir o olhar de chorar sem parar por uma semana, misturado com soluços torturantes e bolhas de muco gigantes. Uma vez que finalmente começou a falar, foi como se uma represa estivesse se rompendo. Ela se desculpava a cada segunda palavra. Surpreendentemente, ela não tentou se justificar nem desviar a culpa para mim. Sua irmã também chorou e, de vez em quando, a repreendia. Também ficou claro que sua irmã a havia avisado que isso aconteceria. Aparentemente, foi assim que sua irmã perdeu seu noivo. Eu não sabia até então que a irmã dela estava traindo o noivo dela. Acho que deu à minha esposa uma espécie de crise de meia-idade, e ela começou a pensar muito sobre trair. No final, parece que ela fez isso porque se apaixonou, teve uma queda pelo cara e não conseguiu se conter. Ela nunca acreditou que eu descobriria ou que alguém se machucaria. Foi uma coisa completamente egoísta. Aparentemente, ela estava muito feliz em nosso casamento. Ela se convenceu de que merecia esse caso e que eu provavelmente apoiaria sua escolha, se soubesse quão feliz ela estava na época. Ela se convenceu de que esse caso passaria e que todos nós voltaríamos a viver vidas felizes em família. Ela não tinha ideia de que eu descobri só quando comecei a me afastar é que ela começou a questionar o que estava acontecendo. Descobri que ela terminou com o amante cerca de 1 mês e meio atrás. O entusiasmo havia começado a diminuir, e ela me deu o celular para verificar e ela o bloqueou. Quando eu o desbloqueei, as mensagens dos últimos 1 mês e meio começaram a aparecer. Ele havia tentado envolver ela novamente, mas ela não deu resposta. Ela estava convencida de que poderíamos encontrar um caminho de volta juntos e que acabaríamos mais fortes do que nunca. Quando ela olhou nos meus olhos quando a confrontei, ela entendeu que isso provavelmente era o fim da linha, e a realidade de tudo isso a atingiu como um tijolo. Tentei fazer algumas perguntas a ela, principalmente sobre o que estava em sua mente que lhe dava o direito de fazer isso conosco, com nossos filhos. Basicamente, não é nada além de egoísmo da parte dela. Percebi, como muitos de vocês apontaram, que nunca conseguirei as respostas que procuro porque elas não existem. Não há uma resposta aceitável para a traição, portanto, nunca obterei uma resposta aceitável. No entanto, consegui o encerramento de uma maneira estranha. Consegui explicar a ela como ela me machucou terrivelmente, a dor incrível que ela causou. Consegui fazer ela aceitar que a culpa dela que nosso casamento esteja quebrado e que nossos filhos crescerão em um lar desfeito. Isso me deu uma sensação estranha de paz. Ela havia lido tudo o que podia sobre consertar um casamento após infidelidade. Ela tinha uma linha do tempo completa, uma confissão detalhada assinada e tudo pronto para mim. Eu não li, apenas entreguei ao meu advogado. Ela implorou e implorou por uma segunda chance. Ela faria qualquer coisa, ela disse. Eu disse a ela que não acreditava nela. Na verdade, eu não acreditava em nada do que ela dizia, simplesmente não confio mais nela. Ela me perguntou o que poderia fazer para consertar isso, e eu disse a ela que ela quebrou. Se ela não sabe como pode esperar que eu lhe apresente uma solução? Perguntei a ela se estivesse no meu lugar, o que ela responderia a isso. Seja como for, esses tipos de perguntas foram e voltaram por um tempo. No final, ela admitiu que, se as regras estivessem invertidas, provavelmente ela também não perdoaria isso. Eu disse a ela que fiz um teste de DST e que faria um teste de DNA nas crianças.
Ela ficou completamente arrasada por cerca de 20 minutos quando ouviu isso. Ela insistiu que essa foi a única vez que ela traiu ou fez algo errado. Depois de algum debate, ela admitiu que eu não tinha motivo para acreditar nela e que, se estivesse no meu lugar, ela provavelmente faria o mesmo. Perguntei se a esposa do amante sabia, mas ela não sabia, e ela admitiu que ela merecia saber. Perguntei se ela iria contar ou se eu deveria. Ela me perguntou se eu consideraria reconciliação ou aconselhamento matrimonial se ela contasse. Eu disse a ela que não, mas disse que isso ajudaria um pouco a recuperar um pouco de respeito aos meus olhos. Ela prometeu contar à esposa do parceiro e a todos os outros. Ela iria ao RH também e confessaria tudo. Eu disse a ela que realmente não acreditava nela, e ela jurou que nunca estaria com mais ninguém e que nunca desistiria de voltar comigo, mesmo que levasse o resto da vida dela. Eu não acreditei nela, mas não disse nada. Estava ficando redundante neste ponto. Ela me ofereceu um casamento aberto unilateral, acesso a todas as suas comunicações, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu disse a ela que falei com a Mônica e que estou esperando porque não quero trair, não quero estar em um relacionamento aberto. Isso a machucaria se fizéssemos isso, e não quero machucar outras pessoas como ela me machucou. Não quero ser o carcereiro dela, constantemente bisbilhotando e sendo suspeito. Não são bases para um relacionamento saudável. Também não estou interessado em intimidade sem uma conexão mais profunda. Se eu precisar de liberação mecânica, posso resolver isso sozinho. Neste ponto, todos estávamos exaustos. Estávamos ali há mais de 5 horas e minha esposa tinha chorado, numa escala de ruim a absolutamente horrível, quase o tempo todo. Não iríamos avançar mais nisso. Estava feito. Eu disse a ela muito claramente que o amor que eu costumava sentir por ela havia morrido. Eu não reconhecia mais a pessoa que ela havia se tornado. Nossa família havia morrido por sua culpa e então eu iria passar por um divórcio. Eu disse a ela que ela não podia desfazer o que fez. A única maneira de evitar esse resultado teria sido não começar o caso há 7 meses. Eu não queria nosso casamento de volta. Eu não a queria de volta. Eu não queria mais dor. Sugere que ficássemos sem contato por um tempo para ganhar um pouco de distância e perspectiva. Eu disse a ela que já tinha entrado com o pedido e que minha mente estava decidida. Poderíamos começar a terapia familiar para as crianças, mas além disso, eu nem queria ver ela, e isso foi incrivelmente doloroso de dizer a ela. Ela chorava muito enquanto murmurava, não, por favor, não. Quando consegui fazer ela sair, ela teve um sangramento nasal enorme, quase explosivo. Ela começou a se aproximar de mim, mas desmaiou, e consegui segurar ela antes que caísse no chão. Levei ela e sua irmã para o pronto-socorro e fiquei até saber que ela ficaria bem. Ontem à noite e hoje, minha futura ex-esposa tem contado para todos o que ela fez. A esposa de David, o amante dela, ligou para mim hoje de manhã para confirmar se o que minha esposa havia dito a ela era verdade. Enviei a ela cópias de algumas das evidências, e descobri que ela o expulsou de casa, e ela quer se encontrar e examinar mais evidências. Ela suspeitava há muito tempo, mas não tinha nada concreto, então sugere que nos sentássemos para jantar amanhã. Ela precisava conversar e perguntou se poderíamos conversar por telefone. Não sei se consigo assumir isso agora, e disse a ela que talvez mais tarde. Admito livremente que estou me sentindo um lixo, não tenho conseguido dormir, estou começando a ceder. Sei que devo permanecer forte, mas é muito difícil. Por que me sinto tão culpado? Por que me sinto responsável por tentar consertar isso? Podemos nos enganar por um tempo, mas provavelmente não funcionará a longo prazo. Alguns de seus amigos e parentes têm me ligado e me xingado. Eles acham que eu deveria dar a ela uma segunda chance, mas na minha mente, estou pensando, por que prolongar a dor? Melhor acabar com isso para que possamos começar a curar e construir nossas novas vidas. Então é isso, nada espetacular, sem vingança, sem resolução, sem paz, sem final feliz. Apenas mais dor para todos nós. Minha mente está em um lugar muito sombrio agora, não sei o que fazer. De qualquer forma, obrigado a todos por me ouvirem. Resposta 1. Eu sinto muito profundamente que isso aconteceu com você, cara. A família dela não vale o seu tempo, não ceda.
Resposta 2. Este é o momento perfeito para reconstruir sua autoestima. Faça algum exercício, encontre um novo hobby, saia para caminhar. Você está dando aos seus filhos o melhor exemplo. A traição é imperdoável e eles merecem algo melhor quando forem traídos. E aí, meu bruxo, esse cara merece qual selo? Eu acho que o selo de Gold é o mais apropriado pela maneira que ele se manteve firme. Concordas?